Saudações, caros telespectadores e rádio ouvintes da Índico, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui na sua cada vez mais ouvida. Hoje não vamos fugir à regra, vamos lançar as nossas atenções a dois pontos principais. Lá mais adiante, eventualmente, o terceiro poderá fazer parte. Estamos sim a falar dos tratores e vamos também, na edição de hoje, falar de um ponto que marca a atualidade nacional. Estamos a falar dos artistas estrangeiros que foram impedidos de entrar em solo pátrio. E lá, como bem disse, lá mais adiante, vamos falar da tomada por parte da Polícia Municipal da cidade de Maputo, da Praça dos Combatentes. Na edição de hoje contamos com dois convidados, como bem sabe, caro telespectador e rádio ouvinte. Na edição de hoje vamos abordar estes três temas com os dois convidados, o analista António Mouvilo, a quem desde já saudamos-lo. Boa tarde, obrigado. Saudamos igualmente ao nosso convidado Alves Mulungo. A saudação a si dava ao colega António e ao caro ouvinte e espectador que nos acompanha a partir de casa ou de onde estiver. Estamos cá para debruçar em torno daquilo que são os fenómenos políticos, sociais e económicos a nível nacional. Muito bem, e damos o pontapé de partida mesmo com neste primeiro ponto, que é então dos tratores para responder à mobilidade de passageiros e carga. Com que impressão ficou logo que tomou conhecimento desta medida do governo para responder à mobilidade? Muito obrigado mais uma vez. Eu penso que a aquisição de tratores para o transporte público ou de pessoas é uma questão que se insere no quadro da abordagem de desenvolvimento. Referir que houve um debate no passado, quando estava em marcha a questão dos mailovos, que eram usados, tanto caminhonetas, né, que eram usadas para transporte de pessoas ou de passageiros. E houve vozes que diziam que não, tem que se banir o funcionamento dos mailovos. Mas alguns de nós dizemos que não, os mailovos terão que desaparecer naturalmente. Portanto, eu não preciso montar polícia ou uma autoridade que impeça que os mailovos não funcionem. Mas tem que se criar condições para que o cidadão que está à procura destes serviços, ele tenha alternativas, tenha opção. Significa que se de um lado tem um machibombo, um carro fechado, um minibus, e do outro lado tem um MyLove, então o cidadão tem que escolher para onde ele quer ir. Se ele achar que é bom ser transportado no MyLove, ele há de seguir pelo MyLove. Mas se ele achar que não, é bom para ele ser transportado do machibombo, há de ir para o machibombo. E hoje temos uma situação em que o governo adquiriu esses meios circulantes, e eu penso que não é a primeira experiência, Moçambique, a própria Índia, mesmo na Europa, esses países todos já usaram esses meios. Se calhar o único detalhe, eu como cidadão, os atrelados deviam ser de 2 eixos, só para garantir maior estabilidade, né? Esse é um porém. Mas eu penso que são meios de transporte normais e se nós olharmos para a condição real do nosso país, por causa, sobretudo, a questão das vias de acesso, sabe muito bem que nas zonas rurais o problema de via de acesso é um assunto muito sério. Entre comprar um machibombo, como esses TPMs, e um trator para mandar para a zona rural, eu penso que o trator tem maior vigorosidade em termos de resistência ao onomatope e todos aqueles cenários que não são bons. Bom, e é verdade que é um assunto que está a trazer um debate ao nível da sociedade, porque alguns acham que seria melhor levar esse dinheiro para comprar viaturas ao invés de tratores, mas já quem pode dizer que não, os tratores devem ser usados para a produção agrícola, para produzir comida, mas eu penso que a iniciativa é boa, no sentido de tudo tem seus momentos, tudo tem suas etapas. Alguns olham para os 50 anos de independência, então 50 anos depois, de manhã até vi uma foto em que alguém compara, ok? Ele disse assim, em 1975, assim que nós conquistamos a independência, o Estado reestruturou a questão do transporte de passageiro. Tínhamos Romos, da Zona Sul, Rodoviário Moçambique Sul, depois tínhamos Romoc,
rodoviária Moçambique Norte, depois tinha Romon, rodoviária Moçambique Norte, ok, rodoviária Moçambique Centro, rodoviária Moçambique Norte, depois tinhas Romosa, que é rodoviária Moçambique Zambeze. E ele compara aqueles machibombos da Romon, ou da Romosa, ou da Romoque, com os tratores de hoje, passados 50 anos. Bom, as pessoas são livres de fazer qualquer análise, mas o mais importante aqui é a questão de custos e benefícios. Será que nós ganhamos mais quando temos tratores para transportar pessoas das zonas rurais, ou ganhamos mais quando temos machibombos e colocamos nas zonas rurais para transportar as pessoas? O conforto está lá, mas a questão de manutenção, a questão da resistência, os gastos em termos de consumíveis, portanto, tudo está em volta disso. Neste momento, para quem não está dentro do processo, pode fazer qualquer leitura que quiser fazer. Mas para aqueles que estão ali, que fazem parte da equipe restrita, sobre como é que foi, o que pesou mais para se comprar tratores ao invés de machibombos, se calhar eles são as pessoas mais indicadas para esclarecer. Mas eu penso que, para quem olha para o desenvolvimento de um país, entre ter tratores e não ter nada, ou exigir que vamos ter machibombos, depende das condições. Essa é a minha posição. Uma questão relevante aqui é, para quem está na cidade, este transporte seguramente não facilita ou até não agrega nenhum valor. Mas para quem está numa zona rural e sabe quais são as consequências e dificuldades que tem no terreno, pode significar alguma coisa ou nem por isso? E é por isso que eu dizia, normalmente, vais perceber que nós estratificamos, quando nós queremos falar do desenvolvimento ou mesmo da pobreza. A pobreza rural não é igual à pobreza urbana, ou as características da pobreza rural são totalmente diferentes das características da pobreza urbana. Portanto, na zona urbana temos pobres, mas os pobres que estão nas zonas urbanas não têm as mesmas características que os pobres que estão nas zonas rurais. Ou por outra, as dificuldades que nós encontramos nas zonas urbanas são diferentes daquelas que tu encontras nas zonas rurais. Pelo que, para um indivíduo da zona rural, onde a estrada é propensa, quando há cheias, se há inundações, quando há esses eventos climáticos, normalmente são sensíveis, né, para a destruição. E eu penso que eles podem preferir o trator, por ser robusto, pode se apresentar sendo um dos meios de transporte mais eficaz para operar naquele meio. Diferentemente de uma zona urbana em que tens estradas de alcatrão, ou de asfalto, ou de um pavimento. Agora, se calhar, temos que discutir, bom, se achamos que o trator é desconfortável, então temos que discutir sobre vias de acesso. Como é que Moçambique tem que sentar e planificar para erradicar a pobreza das estradas? Esse é que é o assunto. Porque aqui nós não podemos julgar só pela qualidade dos meios de transporte, não. Temos que olhar. O trator anda na estrada, o comboio anda na linha férrea, o machibomba também anda na estrada, o VITS ou o RACTS anda na estrada. Então podíamos, se calhar aqui, olhar lá onde anda o trator, um RACTS. RACTS, esses carros que andam aqui, será que podem se locomover à vontade? Ou também enfrentam dificuldades? E qual é o argumento que os próprios cidadãos que lá vivem, eles dizem? Provavelmente, as próprias pessoas que lá vivem, até os operadores, mesmo de autocarros ou desses mais novos, como dizia, podem nos dizer muito sobre a condição da estrada naquela região, para se decidir se é preferível ter o trator lá ou é preferível ter o machibombo lá. Mulungu, tem também a mesma leitura em torno desta questão da aquisição destes meios circulantes com estas características de transporte? Bem, primeiro eu gostava que se calhar refletíssemos em torno daquilo que é a decisão para aquisição. Porque nós esquecemos de uma coisa muito importante. Por exemplo, se nós usamos a própria história para tomar alguma decisão, temos que recordar que a nossa história, ela no tempo
em que alguns fenómenos ocorreram, por exemplo, não haviam as redes sociais como temos hoje, ou seja, um monstro da informação não existia. Então, hoje tu tens uma rede social na qual, a partir do momento que você diz sim, no segundo depois, a informação já circula em todo o país. Ou seja, todos nós já temos domínio daquela informação. Então, isto pressupõe que no mundo democrático atual, há uma necessidade de, antes de fazer qualquer tipo de ação, se discuta em prol desta decisão que será tomada por parte do próprio Estado, que se faça uma espécie de auscultação, ouvir primeiro, assim se colher a sensibilidade das pessoas para, se calhar, depois tomar uma decisão, com base naquilo que, de facto, foi colhido. Mas, no fenômeno que nós temos, já não temos este espaço, se calhar para os próximos fenómenos, porque os tratores atrelados já estão lá. Mas, no meio desse fenómeno de aquisição de tratores atrelados para responder às necessidades das zonas rurais, nós que vivemos na cidade temos que nos colocar na posição de quem vive na zona rural, porque não faz sentido eu, Dava, e outros que vivem na cidade estarmos a provocar um barulho por uma situação na qual o visado, aquele que está na zona rural, ele está mais feliz porque vem um transporte, porque para ele não importa se vem o comboio, se vem o VIT, como mencionava o colega, ou se vem o trator. O que importa para ele é que vem o transporte. Ele vai conseguir se locomover. Esta é a primeira satisfação que ele tem. Agora, porque temos essas redes sociais, temos essa capacidade de comunicar, é lá onde hoje o jogo político funciona. E este jogo político faz o quê? Faz com que uma decisão tomada para um público-alvo, ela seja politizada ao ponto daquele público começar a renegar. Por mais que o público aceite numa primeira fase, por ouvir aqueles que são fazedores de opiniões, começa a renegar esta decisão. Ou seja, olha aquilo como sendo algo que não é muito apropriado para aquilo que são as suas próprias necessidades. Esse é um ponto. O outro ponto é que deve-se tomar essa decisão de introduzir esse meio de transporte nas zonas rurais sob a perspectiva de que isto é para colmatar um problema a curto prazo. Não é algo para médio e longo prazo, porque a médio e longo prazo vai-se criar condições para melhorar as infraestruturas, neste caso, as próprias vias de acesso, para que o cidadão destas zonas rurais futuramente possa usufruir também de um machibombo, como nós daqui das zonas urbanizadas temos usufruído. Então, eu creio que faltou um pouco disso, explicar que isto é para responder um problema pontual. Não é para ficarmos no trator mais 50 anos. É para responder um problema pontual enquanto se resolve um problema de base, porque requer mais investimento, mais capital humano e requer mais atenção. E se calhar em 5 anos de mandato ou mais 10 anos de mandato não será possível. Há quem defende que com a aposta nas estradas, como disse o Dr. Movilo, a solução passaria também por construção de vias alternativas, o que não seria necessário o governo ter que adquirir meios circulantes, porque o privado iria fazer um investimento nesse sentido, porque tem certeza que estes meios circulantes não ficariam em curto espaço de tempo danificados. Bem, nós estamos a aprender como Estado que a questão de transporte nas mãos do privado é uma situação constrangedora. Aqui na zona urbana, na cidade, quando há uma manifestação do setor de transporte, praticamente para a cidade. Então, há uma necessidade de voltar a se reativar o serviço público de transporte para que, de facto, no caso de uma situação em que os transportadores privados parem, aquele que é do Estado, ela possa funcionar. Porque há indivíduos aqui que têm necessidade de se locomover até os hospitais, não têm condições de pagar um táxi ou pagar o famoso Yango, mas se tivesse um transporte como o TPM, como nós tínhamos, podem usar o TPM para poder-se fazer aos hospitais. No meio é uma situação de manifestação dos próprios transportadores. Então, é preciso, muitas das vezes, olhar nesse sentido. Agora, a questão de infraestrutura, ela
é bem-vinda, mas temos que recordar a configuração física de Moçambique. Moçambique, não só pela configuração física, em termos geográficos, nós somos um país tropical. Estamos propensos a vários tipos de mudanças climáticas. E muitas das vezes, essas mudanças climáticas provocam muitas erosões e fazem com que alguns caudais de rios, muitas das vezes, conheçam níveis elevados e obstruam algumas vias. Então, é preciso muita engenharia para que a transitabilidade no nosso país ela flua devidamente. Não é uma questão de incapacidade, para já, pode ser incapacidade financeira, mas é preciso uma organização, é preciso um plano, olhando para Moçambique todo. E isto não é feito em 5 anos, não é feito em 10 anos, é um plano a longo prazo. É mais fácil eu, Mulungu, que não faço parte do governo, não sei a disponibilidade financeira do governo, chegar no meio de comunicação e dizer que o mais fácil era criar vias preparadas com uma areia batida, que é para poder introduzir lá transportes privados para poder circular e fazer esta mobilidade de pessoas. É mais fácil neste sentido. Mas para quem toma as decisões, que tem o domínio de todo tipo de recursos que estão ao seu alcance, é mais complicado porque ele consegue ver um mais um no campo real. Então, neste momento, o mais crucial para mim é olharmos para a questão de satisfação de uma necessidade pontual, que é a questão do transporte nas zonas rurais. Isto vai satisfazer. Já ouvi até há técnicos que falam de anda a 40 km por hora, 50. Muito bem, são 40 km por hora, mas a chegar ao destino. Ou seja, aquela disposição de caminhar 10 km, ela vai ser reduzida. E isso é muito bom. Não importa a que velocidade. O que importa é que vai me colocar no meu destino. Este deve ser o primeiro pensamento. Mas o segundo pensamento deve ser de que vai se preparar aquelas vias para que no futuro aquela população também possa, de facto, se beneficiar de um transporte condigno, como nós todos pensamos ou achamos que são os vulgos chapas, estes convencionais que nós temos nas cidades. Mas o outro porém que nós temos é que, no meio a esta politização, há uma ausência de justificativas e também de introdução disto às populações devidamente. Eu creio que o governo podia ter arranjado, se calhar, uma estratégia um pouco mais eficaz de comunicar, porque o que está a falhar nos governos, desde o governo do presidente Inhosse para o atual, é a comunicação. A comunicação é muito importante. Nós estamos a comunicar menos em Moçambique, tanto a nível da política interna, mas também a nível diplomático. Nós estamos a comunicar menos e ações, por mais que elas sejam boas, o trabalho, por mais que ele seja bom, mas se você não sabe comunicar, esse trabalho, no final do dia, é resumido a nada. Então, é preciso saber comunicar, fazer um trabalho para que estas duas vertentes, que são importantes na política, caminhem juntos e se traduzam também em um trabalho eficaz. Concorda que esta questão da comunicação, o governo esteja a falhar na articulação desde a aquisição destes meios circulantes e outras formas de antecipar alguns assuntos? Bom, é assim, é lógico que, ou melhor, é irrefutável que a comunicação é fundamental, não só para o governo, mas para as nossas famílias, para as nossas casas, nossos filhos, nossos pais, entre os amigos, em todo lado, né? A comunicação é fundamental, interno ou externo. Mas é fundamental nós percebermos que o governo, em todas as nações ou em todos os países, o governo é a entidade responsável para fazer a gestão dos bens do Estado, certo? Quando nós fizemos eleições e escolhemos um chefe do Estado, o que nós queríamos é que esse chefe do Estado formasse um governo para que esse governo faça a gestão dos recursos do Estado. E muitas das vezes há decisões que o governo pode tomar, porque tem
tem esse privilégio, ou tem esse mandato de decidir sobre qual é que tem que ser o rumo que o país tem que seguir. E lembrem-se que, se o governo é o poder executivo, então tens o poder legislativo, é esse que faz a fiscalização da atividade governativa. Significa que, se for algo urgente e que deve ser consultada, ou esse algo tem que se fazer uma consulta, então o governo, em primeira instância, tinha que fazer consulta ao Parlamento. Mas, como eu disse no início, há decisões que o governo não precisa tomar nenhuma decisão. Aliás, fazer consultas, como meu colega sugere, vamos lá fazer a auscultação. É assim. Nós todos sabemos que nas zonas rurais existe déficit de locomoção das pessoas. Ou as condições para que as pessoas se movam de um ponto para o outro são péssimas. Isso é sabido. O problema da mobilidade, ou o problema da falta de mobilidade na zona rural é um cenário subejamente conhecido. Não só para Moçambique. Quase para todos os países da África subsaariana, a situação é a mesma. Não só por causa das vias de acesso, mas também por falta dos próprios meios. Então, se isso é verdade, o mais importante é garantir que haja essa transitabilidade, haja essa locomoção das pessoas de um ponto para o outro. E veja que nas zonas rurais é lá onde ocorre a produção, sobretudo a produção dos bens não processados. Vamos lá, matérias-primas, né, produção dos alimentos. E essa produção precisa chegar ao mercado. E os mercados normalmente são os centros urbanos. Mas se tu não tens um meio de transporte, muitas das vezes essa produção acaba se estragando lá onde foi produzida. Porque não tens como transportar. Né? Estamos a falar de comida, por exemplo, milho, arroz, feijão, batata, tudo isso que é produzido na zona rural, para poder chegar nos mercados urbanos, tem que ser transportados. Alguém tem que fazer isso. E não é um machibombo e hoje o machibombo não é só por causa do conforto. Temos que olhar também a componente tecnológica. É verdade que, com o passar do tempo, a tecnologia, cada dia que passa, está a melhorar. Né? Está a melhorar. Então, os automóveis atuais, muitos deles não estão preparados para andar em estradas como essas que existem aqui na África subsaariana. Né? Os produtores das viaturas hoje estão produzindo viaturas para andar apenas numa estrada pavimentada. Se retiras o carro dali, começa a piscar aqui, piscar acolá. Então, olhando essa questão assim, como estamos aqui a dizer, eu penso que não devíamos julgar o governo se agiu bem ou agiu mal. O que eu acredito é que o governo pensou em providenciar uma solução do problema, né? Ok, concordo com o colega quando disse que isso é uma questão do curto prazo, pode não ser do médio prazo, mas também isso depende. Pode ser do médio prazo. Se nós achamos que, olha, com os tratores resolvemos o problema da locomoção da população, podemos deixar que os tratores funcionem, por que não? E se achamos que não, ali onde os tratores passam, os machibombos também podem passar, então vamos meter os machibombos e deixamos que os dois tipos de meios circulem, como eu disse. Então, no futuro, lembra-se na minha intervenção inicial, no futuro, aquilo que não é muito útil vai desaparecendo naturalmente, por si, sem que alguém dê ordem. Por quê? Porque as famílias ou os consumidores, eles sempre têm preferências, eles escolhem o que é bom para elas. Né? Se você tem um trator articulado aqui, uma bomba lá, uma elove ali, a pessoa vai escolher o que quer. E aquilo que não tem aceitação no mercado, o operador acaba desistindo, naturalmente. Ou vai ter que encontrar uma outra maneira de condicionar aquele meio. Só para dizer de que, ainda bem que o governo introduziu essa questão dos tratores com atrelado, mas também já tínhamos caminhonetas com essa estrutura lá atrás. E isso me chama a atenção de que os operadores privados também deviam ser exigidos, caso queiram exercer essa atividade, que criem essas condições, sobretudo lá atrás, no outro lado. Que tenha assentos, que tenha iluminação, sistema de frio, tudo isso, que é para garantir o conforto.
Agora, há uma coisa importante que o colega mencionou, de que, bom, neste momento parece que quem está a operar no mercado de transportes são apenas privados. E ele sugere que o governo, como no passado fez, devia entrar no mercado. E eu penso que, logicamente, não há nenhum problema nisso. E as portas estão abertas porque o sistema econômico que nós estamos a seguir em Moçambique não é puramente economia de mercado. Porque na economia do mercado, quem provê bens e serviços no mercado são privados, são as empresas. Mas no nosso sistema, nós estamos numa economia mista, ou economia híbrida, em que o Estado desempenha o papel de regulador, mas ao mesmo tempo o Estado é o provedor de bens e serviços no mercado. Tens empresas públicas como, se nós vamos, se vamos no mercado de telefonia móvel, tu tens a TMCL, depois tens Vodacom e a Movitel. A TMCL é do Estado, né? Quer dizer, a TMCL está a competir com a Vodacom e a Movitel. Mas o dono da TMCL é o Estado. E o dono é esse que dita as regras como regulador, mas ao mesmo tempo o dono quer vender os seus bens no mercado. Se isso é verdade, porque é assim como as coisas devem acontecer, pode ser que nos outros países também aconteça isso e não é nenhum problema. É um sistema econômico. Então, no mercado de transportes, sim, o Estado pode entrar, não há nenhum problema. E é bom que se existir maior competitividade, isso implica que a qualidade dos serviços que estão a ser oferecidos sempre vai melhorar, porque cada um há de estar com receio de que o outro pode ter o controle do mercado em relação a ele. Então, quando é assim, os que estão a providenciar esses serviços lutam para melhorar a qualidade cada dia que passa. E isso é bom, porque o que nós queremos que haja serviços de boa qualidade, né? Haja serviços de boa qualidade. Portanto, nós não estamos muito errados, né, por ter optado por isso. Eu bem disse, mesmo na Europa, os europeus também começaram daí. Né? Os europeus começaram daí, a Índia começou dali, mesmo a China começou dali. As pessoas não começaram logo para o metro. Não. Mas há quem defende que a par desta solução dos tratores, pensar efetivamente em autocarros pode não ser uma solução viável, justamente por conta das nossas estradas a nível da cidade de Maputo. Este pode ser um pensamento também que comunga com a ideia de não se avançar rapidamente, ainda que seja um plano futuro. Como eu disse no início, os meios circulantes que nós temos em cada parcela do país têm uma relação direta com a qualidade da via, do acesso, certo? Nós gostaríamos que o milho que é produzido lá, nos distritos de Tete, por exemplo, chegasse a Maputo o mais rápido possível, em menos de 5 horas de tempo. Mas não chega. Nós gostaríamos que o feijão manteiga ou batata reino que é produzido lá em Niassa chegasse na cidade de Maputo com maior brevidade, mas nós estamos a conseguir por causa das vias de acesso. Significa que sim, a melhoria das vias de acesso é um fator chave que pode transformar a própria estrutura econômica de um país. Quer dizer, se eu tenho estradas em condições, linhas férreas em condições, em menos tempo a minha economia pode explodir para o positivo. Por quê? Porque haverá essa troca de bens. Os bens manufaturados que são produzidos nas zonas urbanas facilmente irão nas zonas rurais, e os bens brutos, vamos lá, matérias-primas que são produzidas nas zonas rurais facilmente podem entrar para os mercados urbanos. E é assim que a economia funciona em todo lado, né? Não tens por que incentivar que as pessoas produzam bens, mas que esses bens depois não são comercializados. Isso não faz nenhum sentido. Então, aqueles que não concordam com a alternativa de tratores, provavelmente eles não percebem como a economia funciona. Eles não têm noção de que existem pontos desse país que as pessoas, para tu lá chegares, se calhar tens que ir a pé. Não seria uma espécie desta solução, devia ser apenas para os que estão nos meios urbanos? Se calhar seja por isso que há este pensamento. E isso é errado, porque muitos jovens, sobretudo,
Porque nasceram nas cidades, cresceram nas cidades, até alguns estão a ficar velhos aqui na cidade, nunca saíram. Podes encontrar alguém, vive na cidade de Maputo há mais de 40 anos, nasceu aqui, 40 anos de idade, ele nunca saiu daqui. E na cabeça desse cidadão é que Moçambique é isso. Mas Moçambique Real não é esse. Moçambique Real é muito mais que isso. Há zonas em que se tu vais, tu perguntas, mas isso ainda é meu país? E nós temos uma sorte de ter um território nacional muito extenso. Não só, quer dizer, nós não podemos olhar apenas para os problemas. Temos que olhar também para as questões positivas que nós temos como Estado, como nação. Que podemos capitalizar Percebes, para né? Então, esses sítios, como é que nós buscamos aqueles ativos que estão lá nas zonas nas zonas de difícil acesso? Então, temos que criar um mecanismo. E depois vais perceber, entre construir uma estrada que liga a cidade de Maputo, capital do país, até a última localidade de cada distrito, né? Vamos lá, a estrada que sai da cidade de Maputo até a última localidade da província de Niassa, por exemplo, lá em Lupilis, e comprar tratores, mandar para Niassa, vais perceber que sai-te mais em conta, agora, já no curto prazo, comprar 5 tratores e mandar para Niassa, para depois me preparar para construir essa estrada que eu sonhei, que liga a cidade de Maputo até a localidade lá em Lupilis. Portanto, é uma questão de opções, análise custo-benefício, mas também o colega falava da tomada de decisões, assim, e nós temos que aceitar que tem um governo em que o chefe do Estado foi eleito democraticamente e ele foi-lhe conferido poderes para gerir o Estado. Então, algumas questões, se calhar, hoje podemos não compreender, sim, só podemos julgar daqui a 5 ou 10 anos. Dizer que não, aquela decisão que tinha sido tomada naquele dia não era a mais acertada. Né? Mas, pronto, a dinâmica de uma sociedade é essa. Muito bem. Quando a gente fala de soluções dos mais de 2.000 quilómetros que se pretende da Estrada Nacional número 1, pensamos apenas nas vias, portanto, terrestres, de forma clara, mas aqui quero me referir nas estradas. Mas temos a linha férrea que não liga Maputo, de Rovuma ao Maputo e do Índico ao Zumbo, vias, linha férrea que possa efetivamente escoar, por um lado, os produtos, por outro lado, mercadoria. Mas também temos a via marítima, que ainda neste mandato já se inaugurou, portanto, um navio nessa perspectiva. Mas a questão que se levanta é nós, quando pensamos em meios circulantes, pensamos mesmo em viaturas, autocarros e por aí em diante. Mas temos os comboios, temos os navios. Como é que vê alternativas para resolver esta questão da mobilidade, portanto, de Rovuma ao Maputo? Bem, nós estamos num cenário em Moçambique, principalmente no ambiente, no contexto social e político, no qual o governo cria condições de uma linha férrea que liga Maputo, Moçambique no seu todo, ou seja, de Rovuma a Maputo, e introduzir comboios, por exemplo, as que nós temos, as locomotivas que são a via diesel. Haverão, de facto, críticas de que Moçambique, se calhar, devia usar meios elétricos, ou seja, devia ir buscar exemplos do Japão. Aliás, a Tanzânia, bem aqui, já está Exato, a usar isso. sim. O que é que acontece? As pessoas hoje fazem críticas e buscam exemplos comparativas de estados que estão extremamente avançados. E não só extremamente avançados, não têm 50 anos de vida como estado. E se tem 50 anos de vida, não tiveram interrupções. São 50 anos intactos como Estado. Então, eles tiveram espaço para poder desenvolver. O que é que os discursos nos apontam? Nos apontam uma situação de inação. O que é isso de inação? É uma situação em que as pessoas preferem com que se trave uma determinada decisão que foi tomada e as pessoas não se beneficiem porque elas acham que aquilo não é adequado. Está a entender? Então, o governo que foi eleito tem uma preocupação com o Estado,
precisa responder os problemas do Estado. Então, não vai, muitas das vezes, travar aquilo que é a sua decisão, porque há uma massa crítica que está contra aquela decisão. Como o colega colocava, há decisões que só vamos entender amanhã. E é exatamente um pai e um filho. O filho hoje chega, abre uma gaveta, encontra lá 1000 meticais, diz, pai, peço 200 meticais, e o pai diz que não tem dinheiro. Mas ele diz, eu vi. Sim, aquele dinheiro é para ser alocado a um determinado fim. E o filho, quando cresce e também gera os seus filhos, começa a entender que, afinal, aquilo que o meu pai fazia estava correto. Então, nós só entendemos os nossos pais quando nós também nos tornamos pais. Então, as decisões que estão sendo tomadas hoje, vamos entender amanhã. Por exemplo, nós tivemos o presidente Guebuza, que foi muito vilipendiado no final do seu mandato. Mas tempos depois as pessoas começaram a perceber o seu papel no Estado e começaram, de facto, a recordar-se dos seus feitos. E começaram a ovacionar o presidente Guebuza, que sabe também será o mesmo com o presidente Nyusi. Então, é este o processo em que nós nos encontramos nele. Então, é preciso olhar para a realidade do nosso país. Muitos de nós não conhecemos a realidade do nosso país. Bem disse o colega, crescemos na cidade. Eu tenho, a título de exemplo, o meu irmão mais velho costuma viajar em praticamente todo o país. Ele diz que há zonas onde olá as pessoas não conhecem línguas locais. Isso. E terminam por aí. Mas, quando chega o dia 25 de junho, dia da independência, eles até deixam cair uma cabeça porque é comemoração da independência. Ou seja, lá nas zonas rurais, nas zonas recônditas, eles têm mais o domínio da questão da independência em relação a nós aqui na cidade, o sentido de pertença. Então, há uma falta de entrosão entre nós, o paralelismo em termos de ideias, para poder se desenvolver o Estado. Ou seja, o pensamento do jovem da cidade, ele não consegue, ele que é o detentor de ferramentas para tomar uma decisão ou para fazer pressão ao governo, não consegue criar o paralelismo com aquele que está lá na zona rural ou nas zonas recônditas para poder, de uma forma consistente, convencer, se calhar, o governo a tomar uma decisão que, se calhar, podia beneficiar a ele, como negociante que vai buscar a matéria-prima lá no campo, mas também aquele pequeno produtor que está lá no campo. Então, falta muito isso, uma consonância em termos de ideia. Mas, se vamos já pegar também a nível do mar, podia-se explorar, de facto, o nosso mar para transportar bens e serviços e até pessoas. Mas são projetos que precisam, como eu dizia, requerem uma reflexão. E hoje nós estamos perante uma situação de crise econômica, principalmente, no nosso Estado, e financeiro. Temos problemas de divisas. Então, o governo, a luta que tem agora é principalmente colmatar as necessidades básicas da população no geral. E depois vamos, se calhar, entrar numa fase em que o governo vai pensar em algo maior, como o transporte marítimo, o transporte ferroviário, mas o transporte rodoviário, esse é mais importante, porque este é que tem mais capacidade e flexibilidade para movimentar bens e serviços e as próprias pessoas. Mas é preciso que isso seja feito sob um plano bem arquitetado. Eu gostava de ter, por exemplo, um plano econômico que pudesse perdurar 30, 50 anos, que, por mais que nós tenhamos uma ascensão, seja de um governo da oposição, que este governo pegue neste plano e diga, olha, este plano aqui está, de facto, intrinsecamente ligado... É constitucional. Exatamente. Está ligado àquilo que são as necessidades do país. O que nós podemos fazer é melhorar alguns aspectos e dar continuidade. Então, só assim nós teremos, de facto, um Moçambique daqui a 50, daqui a 30 anos, de facto, bem estruturado para poder desenvolver. O desenvolvimento não cai do céu, é preciso uma estrutura. Então, eu creio que temos que entrar nesta fase de montar devidamente essa estrutura, porque outros que olham para o Japão, olham para a China, por exemplo, Mao Tse-tung proibia a construção
de edifícios de mais de 4 andares, porque ele sabia que não tinha possibilidade de ter motores para elevadores. Então ele tinha que proibir esse tipo. Mas hoje você tem lá arranha-céus. Isto tudo resulta de um plano econômico que a China desenhou e hoje tem trago resultados. Já se previa na década de 70, é verdade que é antes da minha existência, mas temos lá escrito nos relatórios que a China hoje seria o que é. Então, se calhar, podemos pegar modelos idênticos, desenvolvê-los. É verdade que a realidade hoje é diferente, é preciso aprimorar esses modelos e trazer uma robustez de um sistema que corresponda, de facto, àquilo que são as nossas necessidades, não a curto prazo. 5 anos, eu creio que não é possível que se monte um sistema econômico ele é robusto, nem 10 anos, mas com mais anos. O legado é nós compreendermos que aquele sistema político, econômico, social que foi deixado pelo presidente Xi, ele de facto hoje está nos a ajudar, é o nosso guia. Nós estamos a seguir um parâmetro, estamos dentro de um padrão a ser orientados com uma determinada ferramenta para chegarmos a este fim. E é o que hoje nós não temos. Muito bem, estamos... Olha, eu só quero dar um acréscimo naquilo que o colega está a dizer. Na verdade, eu não queria entrar nesse debate, mas sou obrigado. Essa questão do plano de governação de longo prazo é um assunto muito sério. Estratégicos. Yes. Eu pessoalmente já coloquei isso num desses fóruns, numa reunião pública, mas o que é restrita. E eu disse claramente que se nós queremos sair da situação que nos encontramos como Estado, sobretudo situação da pobreza, em que falamos de que mais de 80% da população moçambicana vive da pobreza, não temos outra hipótese se não concebemos um plano de governação de longo prazo. O que seria um plano de governação de longo prazo? Ok, uns 50 anos, como ele bem disse, em que nós, neste plano, estratificamos ou separamos ou elegemos quais são os setores de atividade que devem ser atacados por cada época ou por cada fase. Vamos lá supor que neste quinquênio, 2025-2029, a gente escolhe logo, dizer, ok, nós queremos atacar o setor de estradas. Mas tem que se atacar o setor de estrada de tal forma que até 2029, Moçambique tenha estradas transitáveis, estradas em condições, com o modelo dessa estrada circular de Maputo, daqui até Lupiliche, daqui até Namoto, lá em Palma. Percebe? O plano de longo prazo tem essa vantagem. E nós... E depois, no próximo quinquênio, vamos escolher uma outra. Por exemplo, agora podemos escolher construção de resolver o problema da agricultura, por exemplo. Então, vamos construir infraestruturas da agricultura, tal como eu disse quando estive no simpósio. Falei aquela questão infraestrutural agrícola. Estamos a dizer o seguinte: sim, os planos quinquenais que nós estamos a usar hoje não nos garantem que vamos conseguir conquistar a independência econômica. Por quê? Porque são planos que visam resolver problemas imediatos. Se perceber muito bem, os planos quinquenais que estão em vigor hoje em Moçambique, desde os últimos 30 anos, são planos eleitoralistas. O que é isso de plano eleitoralista? Quer dizer que os partidos políticos, todos eles, quando chega o tempo de eleições, eles concebem aquilo que se chama manifesto eleitoral. Então, eles vão junto das comunidades e fazem promessas ao povo. E às vezes o povo é que pede. É para que nós não temos água. Não, a nossa escola caiu, o hospital está mal, a estrada está esburacada. E os partidos vão anotando e prometem que, olha, se votarem nós voltaremos, vamos resolver esse problema. Vais verificar que todos os concorrentes, os partidos concorrentes, quando chegam naquela comunidade, cada um faz suas promessas. E inclusive fazem promessas que são não execuíveis. Quer dizer, promessas que ele próprio sabe que não vai conseguir fazer. E depois de se ganhar eleições, aquele vencedor daquele sítio, o povo cobra a ele todas aquelas promessas que foram feitas. Mesmo aquelas promessas que ele não fez. Quer dizer, se tu vais à cidade da Beira, quem está a governar Beira é o MDM, certo? O MDM é que foi eleito lá. O edil da Beira é candidato, foi candidato à via do partido MDM.
Mas ele está a enfrentar, se perguntar se a população está satisfeita na íntegra sobre tudo o que ele está fazendo, vão dizer, não, ele fez promessas aqui e ainda não cumpriu. Mas muitas daquelas promessas não foi o MDM que fez, foram os outros partidos que fizeram. Só que a nossa população, como não conhece quem... E normalmente no tempo da campanha eleitoral, o que é que acontece? Todo mundo vai de bonés, camisetas, mais plastiquinhos. Cores branca, vermelha. E isso depois o povo confunde. O povo não percebe exatamente quem é quem não é. Eles assumem que, olha, esse que ganhou, esse homem que veio aqui prometeu isso, mais aquilo. E os governantes são obrigados a cumprir as promessas que eles fizeram durante as eleições. E como podes perceber, naquela comunidade, aquele governo, aquele governante, só está interessado em resolver o problema da água que ele prometeu, o problema da estrada que ele prometeu, se calhar o problema da energia que ele prometeu, ponto final. Deixa todo o resto. E assim, os problemas profundos da pobreza ainda estão lá intactos, porque ele resolveu os problemas imediatos. Então, o problema, a falha, o fracasso que a gente encontra nos planos quinquenais é esse. Os planos quinquenais são planos de curto prazo, visam resolver problemas imediatos. E o desenvolvimento de um país, olhando aquilo que o colega disse, mas também tudo aquilo que a gente lê, não é com plano de curto prazo, mas sim é com plano de longo prazo. Eu vou lhe dar um exemplo. China agora, o presidente Xi Jinping. O senhor Xi Jinping, quando entrou no governo, ele encontrou um plano de longo prazo da China. Ele conseguiu realizar ações do plano de 30 anos em 6 anos. Certo? Aquilo que a China tinha planificado para ser feito em 30 anos, o Xi Jinping fez em 6 anos. Qual foi a decisão da China? Ele disse assim, olha, na China já não pode haver eleições presidenciais. O senhor Xi Jinping fica presidente vitalício ou eterno. Sim. Não foi um pedido que o Xi Jinping fez ou o seu partido fez, não. Foram as populações que manifestaram a dizer que nós, na China, já não queremos mais fazer eleições presidenciais, porque o raciocínio do senhor Xi Jinping, a visão que o Xi Jinping tem, é a visão do nosso Estado. Sim. E nós estamos satisfeitos com a liderança dele. Por isso que hoje, na China, só há eleições legislativas. Não há, e o Estado poupa muito dinheiro. Olha, meu irmão, fazer eleições presidenciais só com 4 candidatos são rios de milhões de meticais que vão. Sim, foram é muito dinheiro que o Estado gasta. Uhum. Mas com esse cenário que nós estamos aqui, ainda bem que o jovem trouxe, de planos de governação de longo prazo, você resolve muito desses problemas. E no plano de governação, se nós estamos a dizer que esse quinquênio é para atacar o setor de estradas, por que você há de ir lá prometer água? Porque o povo também já sabe de que não, este ano aqui é só construir estrada. Há situações em que alguma parte da população já sabe que o problema das estradas ou de água já está resolvido e é natural que, porque resolveu um problema, sabe muito bem que há certos problemas, ou seja, há certas soluções que trazem certos problemas. Isso. Infelizmente o tempo não nos permite para debatermos tanto, porque sempre que se resolve um problema, cria-se um outro problema. Então quem já está satisfeito com um problema, de certeza absoluta que vai estar insatisfeito com outros problemas. As necessidades humanas são ilimitadas. Muito bem. Os recursos é que são escassos, limitados, mas as necessidades do homem são ilimitadas. Muitos deles, desculpa, quando tem um pouco de dinheiro, tem uma esposa. Quando aumenta o budget, quer arranjar mais uma, que casa 2 aqui, casa 3 ali, que a vida e sobretudo do homem negro, o pensamento é esse. Seria essa uma experiência já bem dominada. Eu nunca fiz. Também mas não. É o que a gente vê por aí. Mas a gente está conseguindo. É o que a gente vê por aí. Mas tivemos aqui uma resposta muito bem. Okay. Vamos entrar para o segundo tema. E estando no segundo tema, o tempo mesmo não nos permite para provavelmente olharmos para o último. A questão está relacionada a 3 cidadãos que viram a sua entrada em Moçambique desfeita justamente por conta de um interesse que era vir promover aqui um espetáculo. Como é que acompanhou este cenário destes 3 cidadãos, nomeadamente angolano, português e brasileiro? Bem, eu acompanhei com uma normalidade. Moçambique é um Estado de Direito, e sendo um Estado de Direito, as leis devem ser cumpridas. Não importa quem é o cidadão, o que importa é que o direito, quando ele
é apresentado ao cidadão, ou seja, a legalidade, os procedimentos que ele deve seguir. Se ele não tem nos seus requisitos, naquele momento, uma das exigências significa que as autoridades competentes devem tomar as devidas precauções. E foi isso que aconteceu. Os três artistas, por sinal humoristas, vinham para cá para atuar em um show, mas vinham com visto de turista. Então significa que não vinham com visto de trabalho, porque vinham exercer uma atividade comercial. Então por aí já de facto havia esta desconfiança, porque são pessoas populares. O Gilmário Vemba, que é angolano, é uma figura muito conhecida. Então, sendo uma figura conhecida, devia tomar as devidas precauções, ter de facto a legalidade em dia para não só evitar manchar a sua imagem, mas também para não desiludir ou desapontar toda uma legião que o apoia, principalmente a nível dos Palopes. Mas tem um outro porém que se levanta muito na praça, que é a questão de, se calhar, terá uma ligação política. É que, por mais que seja nesta vertente política que se levanta na praça, é preciso sempre que as pessoas recordem, porque principalmente na Carta das Nações Unidas nós temos lá a questão da não ingerência nos assuntos internos do Estado, ou seja, a questão política ela é reservada para os nativos, ou seja, os nacionais. Não pode um estrangeiro opinar sobre questões políticas ou que demonstre apoio a uma determinada figura num determinado país, sob pena de ser declarado persona non grata por parte daquele Estado, que também está na Convenção de Viena de 1969, o direito internacional, que Moçambique, sendo um signatário, também usa ao seu favor para, de facto, tramitar alguns processos. Então, por esta via de politização, como as pessoas têm olhado, que seja por questões políticas, também há estes instrumentos que Moçambique usa ao seu favor. A título de exemplo, nós tivemos Mefoge, diretor de que empresa como tal, mas que negou combustível a alguns aviões da Rússia e, de facto, advogou que é porque a Rússia está sancionada pela União Europeia. Mas ele está em Moçambique. Moçambique é um Estado que, na questão da Rússia e Ucrânia, declarou-se neutro. Então, sendo um Estado neutro, significa que tem a sua soberania a ser exercida na sua política externa, e quando um indivíduo, de facto, vem ao nosso Estado, deve obedecer aquilo que é a nossa orientação política, as nossas leis. E quando ele demonstra uma certa relutância em obedecer o contrário, o Estado deve, de facto, o declarar persona non grata e ele volte ao seu país, porque não pode comprometer o posicionamento de Moçambique a nível internacional e nem pode colocar dúvidas nenhumas sobre o posicionamento do Estado moçambicano. O mesmo pode acontecer também na situação de Palestina e Israel. Moçambique apoia a Palestina, evidentemente, porque é autodeterminação dos povos, nós viemos disto, então precisamos também apoiar os países nesta vertente, como fez Samora nas suas ofensivas, quando falava do apartheid na África do Sul e outros estados, é que significa que ele era solidário àqueles que estão numa posição idêntica à que Moçambique passara na outrora. Então, as pessoas não podem olhar para um fenômeno e achar que aquele fenômeno é isolado. Aquele fenômeno sempre pensa-se em vários outros para poder tomar uma decisão. Moçambique não é um Estado de improviso, como muita gente pensa. É um Estado que tem o seu quadro legal a funcionar devidamente. E algumas coisas soam surpresa porque as pessoas não estão habituadas ou não são publicadas, mas são coisas que acontecem de uma forma recorrente, só que não caem, de facto, nas redes sociais, porque os visados não são conhecidos na nossa praça. Bom, é o mesmo pensamento, a mesma leitura que tem em relação a esta situação que assistimos. Muito provavelmente acusa-se a questão de perseguição política por detrás deste impedimento. Bom, eu penso que o colega foi muito feliz na explanação que fez. Nós não somos uma ilha, né? Moçambique é um Estado soberano e de direito democrático, é signatário de várias convenções internacionais e regionais, e se nós somos signatários, nós somos obrigados a respeitar, né? Se nós somos membros da SADC,
Então, temos que respeitar as normas que regem os países membros da SADC. Se somos membros da CPLP, nós somos obrigados a respeitar as regras que regem os países membros da CPLP. Se somos membros da União Africana, se somos membros das Nações Unidas, então nós temos que respeitar. Aí eu penso que, como ele bem disse, o colega, os próprios organizadores, os que trouxeram, os que convidaram os artistas para Moçambique, eles conhecem como o nosso Estado está organizado, como que está estruturado. E eu sei, ou acredito que não é a primeira vez que esses organizadores convidam artistas estrangeiros para Moçambique, né? Foi triste por ver que são cidadãos da CPLP, Brasil, são países... Brasil, Portugal e Angola. Brasil, Portugal e Angola são países meramente irmãos, são povos irmãos, mas normas são normas, nós temos que seguir. E isso está acoplado com a questão de qualidade institucional. Porque muitas das vezes nós estamos a falar de corrupção em Moçambique. Corrupção para frente, corrupção para cima, corrupção para baixo, para a esquerda, para a direita. Corrupção. Corrupção é o quê? Corrupção ocorre quando as instituições são frágeis. Quer dizer, quando os funcionários do Estado ou do setor não obedecem às normas, abre-se espaço para a corrupção. Então, aquilo que ele disse, que há situações que, normalmente, se calhar isso acontece sempre. Só que essa situação foi publicitada. Nós tomamos conhecimento, mas provavelmente há muitos cidadãos que são, flagrados nessas condições e são devolvidos para a sua terra de origem. Mas também acontece com os moçambicanos. Quando um moçambicano sai daqui e vai à África do Sul, se não reúne os requisitos para ele ir à África do Sul, como os sul-africanos querem, esse cidadão não entra. Ou se ele é encontrado lá na África do Sul, ele é deportado para Moçambique. Portanto, aqui o mais importante é chamar a atenção, como eu dizia, os próprios organizadores, sempre que eles pensarem em trazer artistas ou outras individualidades para Moçambique, que sigam as regras do Estado moçambicano, que se faça toda a comunicação necessária, que trate tudo que devem tratar e as coisas correm naturalmente. Portanto, eu olho isso como sendo o desempenho positivo institucional, né? Que aquela instituição que descobriu esse assunto, essa instituição estava a fazer o seu trabalho normal. E é isso que nós queremos. Nós estamos a exigir que as instituições sejam fortes, que não haja espaço para corrupção, que não haja espaço para malandrice, que as coisas corram como as normas ditam. Porque nós já estamos habituados a viver num país em que tudo acontece de uma forma arbitrária. Quer dizer, alguém acordou de manhã, leva pneus, está a queimar aí na estrada. Leva um tronco, põe ali e diz que você não pode passar daqui, não pode ir ao hospital porque eu estou zangado. Desculpa, isso é um Estado. Se você está zangado, se calhar não está zangado comigo. Mas eu também tenho meus direitos, tenho minhas liberdades. E não tens de sentir que tens muitos direitos, muitas liberdades em relação a mim. Não, nós todos somos cidadãos moçambicanos e perante a lei, ninguém está acima da lei. Apenas isso, não é algo do outro mundo, acontece em todos os Estados, a soberania tem que ser respeitada, as leis devem ser respeitadas e cada um, como ele bem dizia, os próprios artistas, quando saíram das suas casas, deviam saber para onde é que eles estão a ir. Nós, como cidadãos moçambicanos, quando saímos das nossas casas, saímos com o nosso bem no bolso. Porque nós já sabemos que provavelmente eles serem interpelados com polícia, ou alguma coisa pode me acontecer. As pessoas devem saber quem sou eu, com a minha identidade. Porque aquilo é que diz que eu sou aquilo, eu vivo no lugar Y, meu nome é esse, meus familiares são aqueles. Então, eu acho que essas são normas da sociedade. Portanto, aqui não vejo o muito que nós podemos dizer. Infelizmente, o que eles vinham fazer não aconteceu. Se calhar tinha gente preparada para participar no tal evento, seria muito bom. Os divertimentos são bem-vindos, né? Nós vivemos num mundo de muita correria, muito stress. Sempre que há uma oportunidade para se divertir, eu penso que é sempre bem-vinda. Muito bem, já estamos mesmo a caminhar para a reta final na edição de hoje. Uma questão que não fica de lado é, sem dúvidas, a imprensa portuguesa já questiona especialistas em migrações se este pode ou não causar problemas diplomáticos entre Moçambique e estes países.
Eu creio que não. Foi bem explicado. Está muito claro, com evidências e tudo. Apesar de que há alguns especialistas em matéria de migração que advogam que se calhar deviam deixar a eles entrarem no país, só no momento do ato é que podiam impedi-los. Mas eu creio que se a questão é factos como tal, nós temos o cartaz. O cartaz anuncia que ele vai atuar naquele show. Per si, já é um fato. Então, para evitar constrangimentos ao próprio artista, mas também às autoridades, se calhar o aeroporto foi o lugar mais indicado para poder, de facto, parar o cidadão para não entrar no nosso país com outro fim, mas sobre um determinado pretexto. Então, eu creio que não há motivos para haver uma crise diplomática. Nós já tivemos o nosso cidadão moçambicano que também ia participar num fórum em Angola, também foi impedido. Não tivemos nenhuma crise diplomática, porque os Estados compreendem que é algo normal na prossecução dessa mobilidade de cidadãos de um país para o outro. É algo que muitas das vezes acontece, de tal forma que é possível que neste momento que estejamos aqui a debater, em Angola esteja a entrar um moçambicano com droga ou um angolano esteja a entrar em Moçambique com droga. Então, mas a sua detenção não vai colocar a situação diplomática de Moçambique e Angola em uma situação de crise. Porque nós sabemos que os cidadãos, per si, também decidem os seus próprios destinos. Ou seja, o direito lhes dá esse espaço. Então, eles tomam as suas próprias decisões. Então, eu creio que é naquela vertente de querer dar mais ênfase a uma situação em que, se calhar, não há necessidade. Porque há uma compreensão de que deve-se normalizar o que não é normal. Então, quando as pessoas, muitas das vezes, fazem algo errado e quando no dia que chegam chamam a atenção, ficam impávidas. Eu sempre passei assim, nunca houve problemas. Exatamente, ficam impávidas. Sim, nunca houve problema, mas há problemas, estamos a dizer hoje. Então, o mesmo aconteceu com os moçambicanos, quando voltaram da China com compras elevadas, a alfândega disse, olha, isto aqui é para fins comerciais, já não é para fins pelos quais vocês declararam, então tem que pagar alguma taxa. Então eles ficaram surpresos com aquela decisão, mas é uma decisão com tempo. Vamos nos ambientar e vamos transformá-la em normal, porque temos que contribuir para o nosso Estado. O nosso Estado não funciona na graça divina, funciona com a nossa contribuição. Queremos profundamente agradecer por terem aceito o nosso convite e voltem mais vezes. Muito obrigado. Obrigado, Radinho. Por aqui ficamos nesta edição, contamos com 2 convidados com conhecimentos que foram deixando ficar o seu pensamento em torno dos temas que nos propusemos a debater. Estivemos com os analistas António Mouvilo e também Alves Mulungu. Na edição de hoje queremos agradecer a si, caro telespectador e ouvinte que esteve desse lado à nossa escuta e a televisionar-nos através das nossas plataformas. Resta-nos, se não, desejar uma ótima manhã, tarde e noite, de onde estiver a ouvir e a ver-nos.